Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, Primeiro Crônicas 28. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o final do versículo 10. 1 Crônicas 28, capítulo 28, do verso 1 até o final do versículo 10. Vamos ler assim, alternadamente. Eu leio um verso, os irmãos leem outro. Começando no 1 até o final do 10, diz assim a palavra de Deus. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá me escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei como pai. Estabelecerei o seu reino para sempre se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Ainda em pé, vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, essa palavra maravilhosa, profunda, Pai, eterna, do mais alto valor, Senhor. Mas o Senhor designou homens imperfeitos, falhos, para ministrá-la, Senhor. Então,
Por causa disso, nós precisamos da atuação do Teu Espírito, Pai. Da ação do Teu Espírito, Pai. Porque nós não temos capacidade, não somos suficientes, Senhor, para essa obra de falar, de ensinar Tua palavra. O Senhor tem que ser o professor e nós apenas instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, abençoa cada irmão. E se tem alguém aqui que porventura ainda não te conhece, não é teu filho, não é tua filha, que o Senhor, de acordo com a tua vontade, possa até usar aquilo que vai ser falado da tua palavra para tocar nesse coração, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentar, queridos. Meus amados, essa é a história da construção, não é? Do início da construção de um magnífico templo ao Senhor. Veio ao coração do rei Davi edificar uma casa ao Senhor, né? E ele queria que esse templo fosse um templo magnífico, né? E ele cuidou de todos os detalhes, com muito zelo, inclusive na escolha dos materiais, até na forma como a coisa tinha que ser feita, não é? Mas Deus disse: não, Davi, você não é você, né? Deus, digamos assim, frustrou o plano dele, dizendo: não é você que vai construir uma casa para mim, porque tu és homem de guerra, né? Tuas mãos derramaram muito sangue. E interessante, mesmo na história do povo de Israel, tinha uma tribo que cuidava diretamente das coisas de Deus, que eram os levitas, e era a única tribo não guerreira, né? Eles não tinham guerreiros, eles não pegavam em armas, né? As outras tribos eram de guerreiros e a tribo de Levi não era, né? Tanto é que ela era protegida, inclusive, pelas outras tribos, até na disposição. Quando eles caminhavam pelo deserto, né? A tribo de Levi ficava no centro e ela era protegida, guardada, né? Ao redor ficavam as outras tribos marchando, porque eram tribos de guerra, eram tribos que tinham guerreiros. E Davi era um guerreiro, e Deus disse: não, tu não vais construir uma casa para mim, quem vai construir é teu filho Salomão. Mas mesmo assim, né, Davi ficou muito feliz por isso. E ele dá o conselho ao seu filho no versículo 9. Algo maravilhoso mesmo, né? Versículo 9 diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Aqui nós vamos tratar, né, de algumas coisas aqui que Davi fala a seu filho Salomão. A primeira coisa, ele fala da mentalidade. Ele fala mesmo da mente, sobre a mente. Ele diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece. A mente mesmo, conhecer. Com a mente. Eu digo assim que quando Davi fala com Salomão, ele fala para Salomão como uma pessoa, uma personalidade inteira, não é? Primeiro falando da mente dele, da sua mentalidade. Conhece o Deus de teu pai. Conhecer a Deus mesmo, é vital para qualquer pessoa. Conheça a Deus. É necessário que todos conheçam a Deus. É vital que todos conheçam a Deus. Conheçam mesmo. Saibam quem Ele é. Conheçam seus atributos. Por quê?
Conhecer a Deus, meus amados, disso depende a vida eterna. Conhecer a Deus, disso depende a vida eterna. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 10. Diz assim no versículo 13, Romanos 10, 13. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Mas ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Para invocar precisa crer. Precisa ter confiança. Eu confio no Senhor, então eu o invoco. Mas como eles vão invocar? Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Eles não conhecem. Como é que eles vão crer naquilo que eles não conhecem? Como eles vão invocar? E como ouvirão se não há quem pregue? Eis a responsabilidade vital, né, máxima do pregador. Apresentar Deus para o pecador. Apresentar Deus para aqueles que não conhecem. É necessário ter conhecimento de Deus. Para que possa crer, para que possa invocar o Senhor. É necessário. Conhece o Senhor. Todo ser humano tem que conhecer o Senhor. Por isso missões, né, missionários fazem tantos esforços para ir mesmo nos locais onde não tem, onde o evangelho não chegou, porque precisa conhecer. Se não conhecer a Deus, não pode ser salvo. Não tem como ser salvo sem o conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia também em João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí ele coloca até como definição da vida eterna. É conhecer Deus e a Jesus a quem ele enviou, que é a própria manifestação de Deus. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. E a vida eterna é esta. A condição para ter a vida eterna é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Por isso, o Davi fala ao seu filho, né? Conhece o Deus de teu pai. Primeira coisa que tu tens que fazer, conhece o Deus de teu pai. Existe um perigo muito grande de se ter uma visão errada de Deus. Preste atenção que muitas pessoas pensam que conhecem a Deus. Pensam. Mas o Deus que está na cabeça deles não bate com o Deus verdadeiro. Não combina, não é o Deus verdadeiro. E como às vezes a gente se engana, não é, meus irmãos? A gente se engana até no relacionamento pessoal, não é?
Não é que às vezes a gente diz assim, mas rapaz, eu pensava que eu te conhecia, né? Eu acho que esse é muito problema de casamento, né? Você casa com uma pessoa pensando, né? Você faz uma ideia na sua cabeça, né? E depois que casa é outra, né? Mas às vezes, né? A pessoa está apaixonada, né? Ele vê, né? Ele fantasia, né? Depois ele tem um choque de realidade, né? Não foi a pessoa que mudou, não, né? Muitas vezes que você não viu, não era aquela pessoa que você estava imaginando que é, né? Por isso a necessidade de ser sincero sempre, né? Sinceridade. E reconhecer que a outra pessoa tem falhas, que a outra pessoa tem defeitos. Importante isso, né? Ou então a gente diz assim, tu não me conhece, né? Né? É que a gente fala, né? A gente tem esse problema de pensa que é uma coisa e é outra. E se isso chega, né, com relação a Deus, é um perigo. Abra sua Bíblia lá em Salmo 50. No Salmo 50, versículo 21. Versículo 20 diz assim: Sentar-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Aqui um problema, né? Das pessoas pensam que fazem Deus a sua imagem e semelhança, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e agora o homem quer fazer de Deus a sua imagem e semelhança. Eis a importância de conhecer a Deus, irmãos. O perigo de fazer Deus, de achar que Deus pensa como eu penso. O Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são iguais, não. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, não. Tem aqueles que dizem assim, não é? Deixa eu falar assim, tem uma seita, né, que nós estamos estudando lá no seminário, que o seu fundador, a primeira doutrina dessa seita, quando ela foi iniciada, foi o homem negando o inferno, sabe? Por quê? Porque ele achava que ele não crê que um Deus amoroso vá punir uma pessoa com sofrimento eterno. Né? E ele ainda usava o exemplo do pai dele. Eu não acredito que o meu pai me puniria eternamente. O que é isso? É pensar que o pensamento de Deus é igual ao pensamento dele. Deus pode muito bem dizer para ele, né? Tu pensavas. E eu espero que Deus não tenha dito para ele na eternidade, né? Tu pensavas que eu fosse teu igual. Né? E hoje é uma das maiores seitas, né, no mundo. Começou assim, né? Querendo colocar Deus de acordo com aquilo que ele pensava. E ele começou a fazer outras doutrinas também, né? Encaixando Deus na mentalidade dele. Só que esse não é Deus, isso é uma invenção que ele fez na sua mente. Eis a importância, então, conheça a Deus. Nós temos hoje em dia, né, muitas heresias, eu não sei se vocês gostam de acompanhar essas coisas, mas tem hoje uma linha de teologia chamada de teísmo aberto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, também conhecido como teologia do processo. Como diz os jovens, né, tá bombando aí esse negócio. É aquele que acredita que Deus
ele é poderoso, mas ele não conhece o futuro. Né? Ele é igual a nós, ele, assim, só que ele é muito poderoso, ele é supremo, né? Mas ele também não conhece. Nós não conhecemos o futuro, né? Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus também não sabe. Então é o Deus do processo, né? E tem muitas igrejas boas aí até que adotam esse tipo de teologia, né? A teologia aberta, a teologia do processo. Por quê? Quer colocar Deus à imagem do homem, quer fazer Deus igual ao homem. Na verdade, isso nada mais é do que ateísmo, não é? Isso é blasfêmia, nada mais é. Então, conhece a Deus. Mas aqui, irmãos, conhecer a Deus, é importante você conhecer as características de Deus, os atributos de Deus. Quem Deus é? Ele é um Deus santo. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onisciente. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onipresente. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus justo. Tudo é muito importante você saber sobre Deus, mas isso seria apenas saber fatos sobre Deus. O pastor Herbert tem enfatizado muito isso aqui. Não é só saber fatos sobre Deus, mas é conhecer a Deus pessoalmente. Eu conheço muitos fatos sobre muitas pessoas. Sem fazer qualquer tipo de provocação, eu conheço muitos fatos sobre a nossa presidente agora, não é? Mas eu não conheço a presidente pessoalmente, não tenho intimidade com ela, né? Eu não vivo na mesma casa que ela. Uma coisa é conhecer fatos, outra coisa é conhecer verdadeiramente. Não somente os fatos são importantíssimos, mas é necessário conhecer o Senhor de fato, de verdade. Abra sua Bíblia lá em Jó. Jó dá esse depoimento, né? Jó no capítulo 40 e 42. Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó disse, né? Eu te conhecia, Senhor, eu conhecia coisas sobre ti. E ele era um homem que buscava Deus, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Não é só um conhecimento de fatos sobre Deus, mas o conhecimento do próprio Deus. Hoje em dia, irmãos, infelizmente, existem muitos teólogos, muitos pastores que são doutores. Tem até o DD, né? Doutor em divindade. Eu não sei nem o que é isso, sabe? O indivíduo é DD, né? Doutor, é assim. Não sei se você abre alguns livros, aí tá lá o título do homem, né? DD. Doutor em divindade. Eu não faço nem ideia do que é isso. Doutores dizem, né, que conhecem tudo sobre Deus, mas infelizmente não conhecem Deus, né? Aquela ilustração que o pastor Frederico dava de dois homens que foram recitar, um ator
e um pastor, né, foram recitar o Salmo 21, né? Não, o Salmo 23. E todos muito achou, o ator falou maravilhosamente, né, recitou maravilhosamente o Salmo 23, e o pastor também recitou, e todo mundo ficou muito comovido e impressionado com o que o pastor falou, né? Da forma que ele falou. Aí o ator disse assim: eu conheço o Salmo do pastor. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do pastor, né? Eu conheço o Salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do Salmo. Essa é a diferença. Então é isso que o Davi pede para o seu amado filho, né? Conhece o Deus de teu pai. Davi conhecia a Deus, né? Era um homem segundo o coração de Deus. E ele pede para o seu filho fazer a mesma coisa. E precisamos mesmo conhecer a Deus, não só para a salvação, mas para o crescimento. A vida cristã é conhecer a Deus e ficar cada vez mais parecido com Ele. É isso mesmo, irmão? Existem alguns atributos que Deus não comunica que diz é só dele. A sua onipotência é só dele. A sua onisciência, ele conhece todas as coisas. É só dele. A sua onipresença, ele está presente em todos os lugares. Isso é um atributo só dele. Mas tem atributos dele que ele deu para nós também. Amor, a misericórdia, justiça, ele quer que a santidade, ele quer compartilhar com você, e para isso eu preciso conhecer, para que eu me torne cada vez mais igual a ele. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do verso 5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que tem na natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha esse versículo 9, né? Perdão, versículo 10. E vos revistar, quer dizer, você tem que se despir do velho homem, se revestir do novo homem, que se refaz. De que forma? No pleno conhecimento. Ele vai crescendo em conhecimento. Para que ele se torne o quê? Segundo a imagem de Deus. Para que fique igual a Deus, cada vez mais parecido. Por isso o nosso Deus diz: sede santo. Por quê? Porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Que se refaz, ele vai se refazer, não é? Deixou de ser o velho homem e agora ele vai se refazendo através do conhecimento, para que ele fique a imagem, né? Segundo a imagem daquele que o criou. Volte lá para 1 Crônicas 28.
Então, no versículo 9, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ele falou da mente dele, né? Da mentalidade, conhece. Mas ele não falou só da mente, ele falou também do coração. Ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro. Não somente a mente, né? Mas o coração, de coração íntegro. A integridade mesmo. Primeiro a mentalidade, agora a integridade do coração. Essa integridade, irmão, a gente tem essa palavra assim, mais ou menos como algo, ou a gente tem a ideia que é algo de moralidade, né? Uma pessoa íntegra quando ela é uma pessoa, a gente entende como uma pessoa de uma moralidade elevada, né? Íntegra. Mas aqui, na verdade, que significa integral, total, com integridade de coração, é com todo o teu coração, não deixa nem um pedacinho fora, né? Nem um pedaço. Tudo, completamente. Deus quer a totalidade das nossas afeições, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Deus quer tudo para Ele. Deus quer tudo para Ele. E essa foi sempre a mensagem que Deus deu ao povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Deus quer que toda a nossa afeição, os nossos sentimentos, sejam voltados para Ele. Ele não admite que isso seja compartilhado. Todo o nosso amor, toda a nossa devoção, tudo. Aqui coração envolve tudo também, né? Toda a nossa inteligência, tudo seja voltado para Ele. Êxodo 20, versículo 3. O que diz? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Deus quer absoluta fidelidade para com Ele. Deus é exclusivo. Deus quer exclusividade, até porque só Ele é Deus, né? Só Ele é o verdadeiro Deus. E essa foi sempre a luta com o povo de Israel. O povo de Israel não tinha o coração íntegro para com o Senhor. As suas afeições não eram totalmente do Senhor. O povo de Israel não amava Deus de todo o seu coração. E qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? O primeiro grande mandamento, então. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E outros versículos falam de toda a tua força. Deus quer o coração completo. Sabe, uma das piores, eu vejo assim, uma das piores desgraças que uma pessoa pode acontecer com uma pessoa estar com seu coração dividido. Né? E Deus fala muito contra isso, né? De coração dividido. Olha, uma pessoa com coração dividido pode ser condenado eternamente. Ama um pouco a Deus, ou muito, mas ama muito também outra coisa. Pode acontecer isso, irmão? Olhem, João capítulo 12. Eu confesso para você, me dá calafrios de ler essa passagem. João capítulo 12, versículo 37.
Diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Deus fez sinais na presença de muitos, mas muitos não creram. Essa é a pior situação? Me parece que ainda não. Diz assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso Isaías disse porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Esses são os que não creram. Mas olha o versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram, irmãos, mas amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Mas creram. Que desgraça. Coração partido, né? Coração dividido. Meu Deus, crentes no inferno? Creram. Mas amaram, não é? Sim. Reconheciam Deus, creram em Jesus. Teve aqueles que não creram, mas teve aqueles que creram, mas eles preferiram a glória dos homens. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais. Por isso Deus diz para as pessoas: escolha. Não fique com seu coração dividido, escolha. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, Josué reúne todo o povo de Israel e ele coloca tudo que aconteceu com eles durante a peregrinação, como Deus abençoou, não é? Aqui o versículo 24, o versículo 1 do capítulo 24 diz: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e Naor, habitaram na terra da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até ao mar. E clamando vossos pais, o Senhor pôs a escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os encobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Então ele vai falando de tudo que Deus fez.
Ele coloca todos os fatos. E no versículo 14 ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Está aí a palavra, integridade. Sirva-o totalmente. Agora, pois, diante desses fatos aqui, dizem que contra fatos não existe argumentos, né? Está aqui os fatos. Então façam o seguinte agora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deus tinha feito todas essas maravilhas e eles ainda tinham os deuses do Egito, sabe? Eles guardavam deuses. Ele diz: tira fora isso aí, joga fora e serve só ao Senhor. É justo, não é? Servir depois de tudo que Deus fez, tirou, formou um povo, servir só ao Senhor com integridade de coração. Porém, versículo 15: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei então hoje a quem servais. Então Deus diz: escolhe. Em tudo, não é? Uma pessoa duvidosa é ruim, né? Você trabalhar com uma pessoa que tem dúvida ainda. Então, o Josué falou: escolhe. Coloca teu coração só numa direção. Escolhe entre quem? Ele está dizendo aqui: entre Deus e os deuses falsos, entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. É isso que ele está falando aqui? Já nem mais. Porque ele já disse, né? Se parece mal, se você não quer servir ao Senhor, então escolha a quem você vai servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então escolha. Não tenha seu coração dividido, não. Ter o coração dividido é uma desgraça. Não presta para nada. Em qualquer ramo da sua vida. Né? Pessoa que... não sei se eu faço isso. Não sei. Escolha. Escolhei quando? Hoje, né? É urgente. Aí ele dá o exemplo. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Já estamos decididos aqui. Já sei quem que eu vou servir. E vou servir com integridade. E vou colocar todas as minhas afeições no Senhor. Nada de dividir o coração. E Deus vai falando isso, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Na verdade, versículo 20, né? 1 Reis 18, 20 diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Você sabe desse confronto, né, entre Deus e os profetas de Baal. Elias estava lá, não é? Representando os profetas do Senhor. Então Elias, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? O que é cochear? Literalmente andar como um coxo, né? Oscilando, manquejando. Até quando cocheareis um pé lá e um pé aqui? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse é o problema, não é? Não respondeu nada.
Deus quer a totalidade do nosso coração e sempre foi assim, sempre será assim. Isso não é coisa do Antigo Testamento, não. Vamos lá para o último livro das Escrituras, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Eu não sei se você pensa diferente, mas eu sou desses que acreditam que essas são 7 igrejas, né? Que o apóstolo, que João escreve para 7 igrejas. E eu entendo sim como sendo até representação histórica, né? E que a igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos tempos. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Aí sabe qual é o desejo de Deus? Quem dera fosses frio ou quente. Então, ele diz assim, porque és morno, e nem és frio, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja uma situação onde ter o coração dividido, ser morno, é pior do que ser frio. É uma situação pior. E pode ser até um perigo para a própria pessoa, que ela pensa que está bem e não está. Eu te amo, Senhor, mas eu amo o mundo também. Mas o Senhor disse: eu quero tudo. Eu gosto muito dos corinhos, da teologia dos corinhos para criança, né? Não sei nem se cantam ainda o toque, toque, toque. Né? Devia cantar. Toque, 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 né? Acho que tu nem sabe, né? Tu sabe? Tô falando pro professor aqui, eu não sei nem se eles... É toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um... O mal não quer tudo, não. Ele só quer um pedacinho. Só um quartinho. Lá na tua residência. Aí o que a criança responde? Não, 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 você não pode entrar. E toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Eu quero a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. O mal só quer um lugarzinho. Porque ele sabe, né? Que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Ele sabe disso. Você não precisa deixar de amar a Deus, não, mas... né? Deixa de exagero, rapaz. Deixa de fanatismo, não é? Vamos voltar lá para 1 Crônicas 28. Versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro. A mentalidade e a integridade, né? A mente e o coração. Mas não somente a integridade, não somente a mentalidade e a integridade, a mente e o coração, mas a vontade também.
de coração íntegro e alma voluntária. Serve-o com vontade. Com vontade. Alma voluntária. Não faça nada assim, né? Tá preciso, por necessidade, por obrigação. Não, faz voluntariamente mesmo. Alguém lê 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um falando assim da oferta, né? Olha, eu aconselho você a ler esse capítulo 9. Ele está falando de oferta mesmo, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, como se Deus necessitasse da nossa oferta, não é? Se você for ler Crônicas lá, continuar a história do templo, Davi faz uma oração maravilhosa a Deus, dizendo que tudo que ele dá para Deus vem de Deus. É das tuas mãos que te damos, Senhor. É claro que Deus não está pedindo a oferta, Ele não quer a sua oferta porque Ele está com necessidade da sua oferta. Ele quer ver a atitude do seu coração, a sua voluntariedade, a minha, não é? Contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, com vontade mesmo. O meu filho estava servindo, né? E as Forças Armadas, geralmente, eles têm umas gírias particulares, né? Aí ele diz assim, ele fala uma gíria que ele diz assim, quando a pessoa faz a coisa assim, lenta, de má vontade, tá faltando querência, né? Querência, né? Tá faltando querência. Querência tá faltando querer. E é isso que Deus quer, né? Quer moleza não, quer querência. De coração. Estou indo lá fazer porque para o meu Deus. Em tudo, não é? Ofertar, trabalhar, tudo. Cantar. Louvar a Deus, não é? Quantas vezes nós já louvamos a Deus com tanta displicência, né? O hino lá com uma letra maravilhosa, a gente pensando né? Na conta que tem para pagar, não sei. Cadê o coração? Cadê a vontade, né? O espírito voluntário, alma voluntária. Meus amados, e para finalizar, um alerta. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 11. Cuidado, uma palavra de cuidado. Olha, a palavra de Deus é um livro absolutamente honesto. A Bíblia é honesta. Você não vai encontrar isso em literatura nenhuma, especialmente das religiões, das seitas. Você não vai encontrar esse tipo de literatura. Davi deu conselho para seu filho. Mas sabe o que aconteceu? Salomão não teve o seu coração íntegro com o Senhor. Olha o que diz o versículo 1. Ora, 1 Reis 11, 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses.
A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Começou a namorar com o mundo, não é? O coração não foi íntegro. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era... Olha a palavrinha aí. Não era de todo fiel com o Senhor seu Deus, como fora de Davi, seu pai. E você sabe que o reino de Israel foi dividido, né? Reino do norte e reino do sul, né? Por causa disso aqui. Deus disse: Salomão, eu vou tirar o reino da tua... Vai ficar só com uma tribo ali, né? Uma tribo principal. E as outras eu vou dar para outra pessoa. Isso por amor a Davi, que Deus fez. Porque esse homem não foi de todo fiel a Deus. Primeiro se casou com a filha de Faraó, né? Depois teve outro, se apaixonou. E o seu coração não foi mais totalmente de Deus. Meus amados, eu trouxe até o cantor cristão. Que essa seja uma oração nossa. É o hino 396. Não precisa. Eu não ia cantar, não. Eu ia só recitar aqui para vocês. Se quiser cantar, pode cantar, né? Diz assim: a ti seja consagrada minha vida ao meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz para sempre toma. Para quê a minha voz? Para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando-a a ti, Senhor. Do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é para mim, meu irmão. Por isso que eu digo que é difícil pregar, é difícil ensinar. Isso é para mim, isso é para o pregador em primeiro lugar e para todos nós. Vamos consagrar mesmo tudo ao Senhor, tudo para Ele. E vamos pedir de Deus mesmo, né? Deus sabe que somos pecadores, frágeis, precisamos dEle. Que o nosso coração seja dirigido ao Senhor, que Ele nos ajude. Ore a Deus, né? Faça desse hino assim a sua oração, né? Tudo para Ti, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e o Senhor sabe, até porque ainda estamos nessa carne pecaminosa. Confessamos que isso é difícil para nós, Pai. O Senhor sabe que muitas vezes somos infiéis, mas precisamos da ajuda do Teu Espírito para nos mantermos fiéis ao Senhor. A mente, o coração, a vontade, Senhor. E se tem alguém aqui também que ainda não é do Senhor, não entregou sua vida ao Senhor, que essa pessoa entenda o risco que ela está correndo, o perigo, e que ela se coloque mesmo nas Tuas mãos para a salvação. E mais uma vez te peço, aqueles que já são Teus,
E inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa também o pastor Herbert, onde ele estiver, e o irmão Paulo, e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém.